bom dia, bom dia, bom dia. Kim, Renan, os antagonistas, Cláudio, Mário. Bom dia. Bom dia. Movimento Brasil Livre, a gente quer se livrar realmente, não de vocês, a gente quer se livrar do Brasil, talvez também não. Vocês sabem de quem a gente quer se livrar, em primeiro lugar da Dilma Rousseff, em segundo lugar do PT, terceiro lugar o Lula. Não, vocês podem refazer a ordem do jeito que vocês quiserem. O que nós queremos saber de vocês é o seguinte: essa manifestação de 16 de agosto, agora no domingo, daqui a 3 dias, vai ser maior do que as anteriores, vai ser igual às anteriores? Que tipo de sensação vocês têm? Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Mário? É um prazer, uma honra para a gente estar falando com vocês. É muito bom conhecer gente que está na trincheira conosco, trabalhando de maneira diferente, mas cujo trabalho é fundamental também. Não apenas porque vocês espalham ideias, espalham informações, mas vocês também inspiram a gente, né? Eu já conheço o trabalho, pelo menos do Diogo, há muito tempo. Já conheci pessoalmente o Mário no evento também. E para mim é uma enorme honra estar aqui trabalhando e saber que a gente está contribuindo também nessa luta, né, Kim? É isso aí. O Diogo, eu não cheguei a pegar enquanto ele escrevia na Veja ainda, mas eu conheci o trabalho dele e fiquei lendo retroativamente, então realmente um prazer estar com o pessoal que... O Diogo é praticamente uma lenda aí do... Você está prestes a se transformar numa lenda também, porque você está fazendo só metade do seu rosto. É melhor você chegar mais para... Sobre a pergunta, a gente utiliza muito o Google Trends para medir ações do nome da manifestação. E a gente cria alguns vídeos que chegam de divulgação, os memes, né, que são aquelas imagens de convocatória. E a gente faz panfletaço em todas as cidades. O Movimento Brasil Livre está organizando evento em 114 cidades, em todas a gente está vendo de como a coisa está indo na rua, etc. E a percepção que a gente tem é que ele já está em nível de divulgação do mesmo tamanho do 15 de março, 12 de abril. A diferença é que a nossa avaliação foi maior porque a reação dos políticos em Brasília após 15 de março foi muito ruim. As pessoas souberam 12 de abril, mas muitas sabiam e não foram porque achavam que não ia ter resultado prático. E agora no dia 6 de agosto é diferente. Crise política está em Brasília, por conta do rompimento de Eduardo Cunha, a palavra impeachment está rondando o ar e as pessoas estão motivadas achando que dessa vez vai ter algum resultado prático. Então... partidos largando a base também, e é a primeira vez também que a manifestação sendo divulgada na televisão, e também todo dia, só no MBL, acho que todo dia tem umas 30 cidades que está tendo panfletaço, que as pessoas estão indo na rua com caminhão de som para anunciar o dia 16, então acho que o trabalho de divulgação, acho que com certeza tem mais pessoas sabendo da manifestação do dia 16 de agosto do que tinham sabendo do 12 de abril e do 15 de março. Eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas é que é importante, através desse tipo de iniciativa, através desse Hangout, por exemplo, e outras iniciativas, que as pessoas entendam que não adianta nada, né? A frase, não adianta nada a gente ir para a rua porque nada vai mudar. Não adianta nada se você continuar não indo para a rua. Né? É importante que as manifestações, as grandes manifestações, elas sejam prestigiadas, mas também que no dia a dia as pessoas também tenham uma participação política, né? no seu trabalho, perdão da má palavra, no seu roda de amigos. É importante que a ideia de que a cidadania ela é exercida diariamente. Acho que esse tipo de movimento que vocês criaram e outros também, jovens, eu vejo isso com muito otimismo, porque sindicatos, partidos políticos que criavam esse tipo de manifestação em momentos pontuais. Eu acho que o Movimento Brasil Livre, o Movimento para a Rua, os dois principais, e outros estão trazendo a importância, fazendo os brasileiros entenderem a importância de que a participação política ela tem que ser permanente. Não importa o partido que esteja no poder, a gente precisa fiscalizar permanentemente. Né? Que é isso, acho que ontem nós destacamos isso, né? Nós dissemos que hoje em dia o Brasil tem dois atores, dois protagonistas, que são a Lava Jato e os movimentos de rua. Todo o resto é acessório, inclusive a presidente da República, os presidentes do Senado e da Câmara, todo mundo, tudo espuma. Quer dizer, quem conta de fato são vocês, não nós. Quer dizer, a gente não está no mesmo barco, porque nós somos, a gente estimula, torce, mas quem faz realmente são vocês.
e a Lava Jato. São os que estão, curiosamente, neste exato momento, há uma coletiva de imprensa da Lava Jato, a 18ª fase da Lava Jato, pegou mais um petista no meio. O Cláudio estava assim, a gente começou com certo atraso, porque o Cláudio, desgraçado, nos deixou esperando enquanto assistia da Pleco 2, mas eu acho que esses são os dois fatores de fato relevantes e as grandes novidades em relação ao passado no Brasil, porque nunca houve algo como a Lava Jato, nunca houve algo como os movimentos de rua que vocês protagonizaram. Cláudio, aliás, não só uma coisa, eu acho que vocês têm consciência disso, mas eu acho importante que as pessoas entendam também, as pessoas que foram às últimas manifestações, as duas, eu vi que elas tinham essa consciência, não se trata apenas de cobrir o impeachment da Dilma Rousseff, se trata de defender a Lava Jato. Nesse momento ela está muito atacada por gente que a gente não considerava que pudesse atacar. Então é importante. Da Lava Jato. Eles dão atenção aos movimentos de rua, eles se dão conta da importância dos movimentos de rua, inclusive para estimular a operação ou para defendê-la. Claro. Bom dia, pessoal. Sim, claro. Tem um aspecto muito interessante dessa conversa toda, de movimentação, de mobilização, que é, assim, agora já está cada vez mais consolidado, que primeiro a importância dessas plataformas tecnológicas para esse tipo de convocação, para essa conscientização política, para essa troca de informações. Mas a conscientização de que a plataforma tecnológica, né, o celular, isso aqui que a gente está fazendo, tudo que está disponível para essas gerações, para a geração de vocês, para a nossa também, enfim, ela deve servir justamente como meio, né? Não adianta nada a gente fazer tuitaço se não for para a rua, né? Não adianta a sociedade se comunicar, fazer toda essa marcar pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo Twitter, uma manifestação e as pessoas não forem à manifestação, né? Tem um aspecto muito, muito interessante. Eu fiz um dia desse, um comentário, enfim, porque conversando com algumas pessoas do meio, falaram assim, mas a manifestação vai ser no domingo, e o pessoal acaba a manifestação virando um programa de uma diversão. Em vez de eu ir para o parque, eu vou para a manifestação. E no final das contas, assim, é importante que a consciência de quem está lá não seja só uma consciência de diversão. Muita gente vai para se divertir, mas não é isso, né? Quer dizer, isso é importante, vocês estão aí para dizer isso. Voltando à pergunta do Diogo, ou do Mário, o próprio procurador da Lava Jato, o fez um dia desse um uso mesmo dessas redes, né, para poder solicitar a mobilização social para o apoio às propostas anticorrupção do Ministério Público. Então, assim, essa integração, ela é muito importante, esse diálogo. Ele foi muito criticado, inclusive. Muita gente falou assim, não é papel de um procurador que está no meio de uma investigação, que está coordenando uma investigação desse nível, se imiscuir nessas coisas, se projetar, se fazer um pedido, um apelo popular. Eu discordo. Eu acho que assim, todos nós somos agentes políticos, o jornalista, o estudante, a sociedade civil de uma forma geral, o procurador, quer dizer, todos nós somos agentes políticos. E temos sim de usar dessa posição de influência para conscientizar e para solicitar essa mobilização. Senão, o que vira é aquilo. Brasília funciona a despeito de todo o resto. As pessoas, o que eles resolvem não é comunicado, eles resolvem entre eles mesmos, decidem, igual ontem, né? No meio de uma crise dessa, de repente você vê os ministros do STF resolvendo aumentar o próprio salário. É um negócio sem sentido, é um tapa na cara do sistema. Eu queria fazer, aliás, uma pergunta para o pessoal do Movimento Brasil Livre. Vocês pensaram, ou cogitam, espalhar pessoas ao longo das manifestações da Paulista e em outras cidades para colher assinaturas em favor das medidas anticorrupção do Ministério Público?
Com certeza, e não apenas nós, como praticamente todos os movimentos que estão participando, eles estão fazendo isso. Então, em todas as cidades que a gente tiver, a gente vai fazer posto de coleta, outros estão com a molecada indo atrás na rua. Varia muito o estilo de cidade para cidade, mas no dia da manifestação vai ter sim. Vai ter, ótimo, muito bom. Eu tenho outra. Hoje o Aécio Neves finalmente anunciou que vai participar da manifestação em Belo Horizonte. Eu acho muito importante que ele vá. O antagonista exige a participação do Aécio Neves. Ele representa um eleitorado gigantesco e anunciou na televisão que a convocação para as manifestações, é ridículo que não participe delas, mas sempre a oposição sempre vem com esse papo: nós não queremos caracterizar as manifestações como algo partidário, nós achamos que essas manifestações devem ser representadas pelos próprios movimentos de rua. Eu acho uma tolice extraordinária. Vocês se incomodam de ter político na manifestação? Ou isso é algo que acrescenta ao movimento e torna o movimento ainda mais amplo, ainda mais importante? Sim, torna ainda mais amplo, ainda mais importante, mesmo porque o impeachment é um processo que passa pelos políticos, né? A gente não é ingênuo de acreditar que a gente vai, do nada, com simplesmente manifestações de rua, começar uma anarquia e acabar com toda a corrupção. Então, tem que passar pela política institucional e os políticos têm que participar, sim. O nosso objetivo das manifestações é justamente pautar a ação dos políticos e interagir com eles. Às vezes até inspirá-los a agir de uma forma um pouco mais contundente, né? O que a gente vê, porém, a gente percebe assim, a inanição da oposição a inação, na verdade, não dá pra falar, a inação da oposição depois do dia 15 de março para o dia 12 de abril, ela foi terrível para os movimentos. A ausência de resposta, uma resposta direta, na verdade a gente teve o próprio Aécio falando que o impeachment é golpe por mais de 3 vezes. O movimento brasileiro foi sempre muito crítico com relação ao Aécio, e também a gente também sempre soube separar o Aécio, por exemplo, do Carlos Sampaio, que o diálogo que a gente sempre teve com ele, com o Mendonça Filho bem, sempre foi muito bom. O Aécio, a gente não pode falar a mesma coisa. Né? O Aécio Neves, de fato, ele jogou vários e vários banhos de água fria nos manifestantes. A gente sente isso, inclusive, na nossa página de Facebook, no WhatsApp. A gente percebe que a interação diminui conforme lideranças políticas que têm um peso. O Aécio tem um peso enorme por conta do recall dos votos dele. Ele jogou esse banho de água fria nas pessoas. Eu fico feliz de saber que ele vai à manifestação. Nós queremos. É muito importante, lógico. Tem um fenômeno que está acontecendo, que eu vejo no Brasil, que é aparentemente paradoxal, né? Mas é a despolitização da política. Né? Os políticos, eles têm que entender que a ação política, e também os cidadãos através de movimentos como o de vocês, eles começam a entender que a ação política não é uma ação apenas que se dá no parlamento ou na esfera governamental. A ação política é uma ação política que tem que ser na esfera do cidadão. O cidadão agindo na sua própria esfera e influenciando a esfera formalmente política, e o político também saindo, né, da sua esfera formal e vindo para a rua. Né, conectando-se com o eleitor. Eu volto a dizer, essa é uma frase que parece uma frase retórica. O poder emana do povo, o poder emana dos cidadãos. Então, assim, povo na rua assusta sim político, faz político se mexer. E político tem que se mexer quando tem povo na rua. Certo? Essa é a conexão mais imediata. Né? Não, e a imprensa está fazendo um papel vergonhoso também, porque trata os movimentos com uma condescendência, quando não trata com desdém, dizendo que os movimentos são a representação da pequena burguesia que não entende nada de nada, ou golpista, trata com uma condescendência, diz, não, essa rapaziada tem direitos legítimos. A Dilma Rousseff fala que os movimentos são legítimos. O que é ilegítimo é pagar R$850 mil de empresas estatais para fazer uma vagabunda de uma marcha de trabalhadores rurais, de gente chapa branca, que faz uma passeata chapa branca, e cercear o direito de manifestação com esse tipo de argumento baixo. Exato. É interessante, vocês entraram agora no tema que pra gente é muito caro e muito complicado. A atuação da imprensa conosco, em especial com o Movimento Brasileiro, que o Movimento Brasileiro é um movimento que toma posição o tempo todo. A gente é extremamente contundente.
A atuação da imprensa conosco é vexatória, é vergonhosa. Recentemente, o jornal O País soltou uma matéria falando sobre impeachment e, ao qualificar o Movimento Brasil Livre, eles falaram um grupo radical, Movimento Brasil Livre. Aí eu tomei a iniciativa de ir no Google procurar O País, Grupo Radical. E tinha Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda e Movimento Brasil Livre. O jornalista Edmar Franco, do O Globo, veio falar que nós produzimos material gráfico contendo suásticas e que nós somos nazistas e antes de... Que alguns dos nossos membros usam suásticas, né? Ele é o cunhado da Teresa Cruvinel, quer dizer, foi... Não é... A gente conhece ele, a gente sabe de onde veio. O tipo de manipulação da imprensa é assustador e a gente combate contra isso todos os dias. O antagonista nasceu por causa disso, que a gente estava cansado de se submeter a esse tipo de coisa calada. Vocês tocaram num ponto importante, esse tratamento ficou muito claro quando vocês fizeram essa caminhada, marcha, né, pelos estados, inclusive o Kim sofreu até um acidente. Você tá bem, Kim? Melhorou? Tô bem. Tá zerado? Tudo certo. Te atropelou? Foi aquele cara do MST mesmo? Que cara sumiu, a gente não sabe quem que foi, mas o fato é que o cara tava bêbado mesmo e que a imprensa só noticiou a nossa marcha depois que teve que acontecer um acidente pra imprensa brasileira falar da marcha, porque a estrangeira já tinha falado, né? É tão bizarro que o The Guardian falou da marcha antes da Folha, antes do Estadão. O The Guardian... Uma observação importante nisso, porque o noticiário da marcha, inclusive, ele foi procurando ridicularizar a marcha. E saiu alguma coisa do tipo, eles estão fazendo uma marcha pelo país, mas estão pegando ônibus, aí o ônibus vem, estaciona. Eu estou aqui em Brasília. Eu vi ontem a organização da Marcha das Margaridas. Devia ter mais de 100 ônibus. Num país de dimensões continentais como o Brasil, é impossível você pensar que as pessoas vão andar a pé, cruzar o Brasil a pé. Então, assim, é o 2 pesos e 2 medidas, né? Cláudio, o Paulo Coelho fez o caminho de Santiago de carro. Não, mas pior, gente. Depósito carro. Depósito carro. Paulo Coelho. Deve ter na JD Consultoria. O pior sobre isso da marcha é que a gente havia enviado um release para a imprensa falando quais os trechos, e eram poucos, a gente andou de ônibus de todo o percurso da marcha, 180 quilômetros. A maior parte dele foi um trecho entre Uberaba e Uberlândia que não tinha estrutura nenhuma e não dava para dormir lá. E a maior parte do ônibus servia como ônibus de estrutura, para quando não tivesse hotel a gente dormia no ônibus. A gente fez um release para a imprensa avisando esses detalhes. E aí a própria imprensa noticiava, olha, eles têm um ônibus. Né? E o fato é que o Kim, nós somos organizadores de... O 15 de março foi a maior manifestação da história do Brasil, provavelmente. Não só pelo tamanho das manifestações de São Paulo, Rio de Janeiro, mas por estar presente em mais de 100 cidades. A gente estava carregando um pedido de impeachment com o parecer do Adilson Dallari, do Modesto Cavalhosa, do Ives Gandra. Dos documentos do TCU. Os documentos do TCU. Aquilo é um ato que qualquer país, qualquer democracia decente estaria noticiando com muito mais barulho. Até porque todos... sobre isso, quer dizer, o Ricardo Pessoa fala que financiou com dinheiro sujo, roubado da Petrobras, a campanha do Lula em 2006, a campanha da Dilma em 2010, a campanha da Dilma em 2014. Quando você está diante de um fato como esse, é óbvio que você primeiro investiga a fundo, mas o processo de impeachment tem de facilitar essa investigação, ele tem de incitar essa investigação. A investigação nasce de uma indignação. Essa investigação tem que ser impulsionada pela indignação. Acho que você faz um trabalho extraordinário e eles vão ridicularizar enquanto vocês vão levarem essas 2 milhões de pessoas para as ruas. Depois, olha, eles vão se borrar de medo e vocês vão entender que... Eu achava, não sei qual é a expectativa de vocês, em São Paulo eu acho que vai ser uma coisa grande, e tal. Mas, de certa forma, decepcionou um pouco o Rio de Janeiro e
de abril a Brasília. Como é que é o trabalho de vocês no Rio de Brasília para regimentar a cultura? A gente focou muito em panfletagem. A viralização web rolou. Isso é um fato. Dia 16 de agosto, diferentemente de 12 de abril, houve um número grande de correntes de WhatsApp rolando por aí. A gente teve pelo menos 4 modelos diferentes de correntes de WhatsApp lançados pela gente, pelo Vem Pra Rua, e por eles rodando, e elas conseguiram circular bem. Outro termômetro que a gente utiliza é o fato de a gente lançar alguns vídeos de 15 segundos, 30 segundos, e a gente entrar em contato com amigos, nada a ver, em outros estados, na Bahia, Ceará, Sergipe, e eles estarem recebendo de pessoas que nós não conhecemos esses vídeos. São termômetros muito bons. O trabalho foi muito direcionado em rua dessa vez. Como as equipes nossas estão nesses estados, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, estão muito fortes, estão fazendo panfletagem tanto na estação de metrô, em Brasília estão fazendo na cidade satélite, que é fundamental, vão para Caraguatatuba, eles estão rodando ali em volta. E Rio de Janeiro, naturalmente, o Rio de Janeiro é um lugar muito instável. No Rio de Janeiro vocês não fizeram uma bobagem que vocês fizeram da outra vez, né? De dividir as manifestações em duas metades. A primeira do Movimento Brasil Livre, a segunda do Vem Pra Rua. Dessa vez eu espero que vocês tenham conseguido organizar uma manifestação única, né? Às 11 da manhã, acho, em Copacabana. Unificado, total dessa vez. A questão, eu até falo assim, o erro que houve, a gente não tinha uma organização central, até porque a característica desse fenômeno, assim como foi na Primavera Árabe, na Ucrânia, são fenômenos muito dispersos. É legal ter essa questão de ser uma rede neural e as organizações locais trabalham em conjunto. Agora que os grupos se sedimentaram, se institucionalizaram, a gente tem uma relação madura, por exemplo, com Vem Pra Rua, e não, daqui de cima a gente pode falar, nessa cidade a gente teve problema, vamos coordenar, conversando com as organizações locais. No Rio de Janeiro, eu achei um pouco estranho que as passeatas aconteçam na Zona Sul. Por que não na Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, que é um local simbólico, um local de fácil acesso em função da Central do Brasil, para as pessoas que vêm da Zona Norte, dos subúrbios? Porque no Rio de Janeiro, essa coisa, como vocês sabem, é muito forte essa divisão entre Zona Sul e Zona Norte, né? Então, por que não escolheram um local como a Avenida Getúlio Vargas? O local de manifestações a gente sempre deixa a cargo dos coordenadores municipais e dos coordenadores estaduais, né? Porque ficaria um pouco sem sentido da Central Nacional decidir onde cada manifestação vai acontecer em cada cidade. Então a gente deixa pro cara que mora lá, pro cara que sente como é que tá o negócio, decidir. Eu discordo do acho que Copacabana é fotogênico, sai no mundo inteiro. Olha, já que a gente está numa conversa. Oi, fala o carioca aqui. O problema ali é o seguinte, é um pouco aquilo que eu falei. Se você arma uma manifestação no domingo, de sol, na beira da praia, é o Simpatia Quase Amor, é o bloco, não é a manifestação, entendeu? É o bloco de carnaval. Então eu concordo com o Mário, eu acho que na Getúlio Vargas, na Rio Branco, né, eu acho que seriam pontos... Vocês são proletários demais, eu sou Zona Sul. Você não é povo, a gente é povo. O pessoal... Olha só, tem uma questão... Não, mas sério, Mário. Tem uma questão, Renan, Kim, Diogo, tem uma questão logística, tá? Porque se você tem a manifestação da Zona Norte, da Baixada, das regiões de periferia, você precisa fazer isso perto, né? Então, assim, você bota aqui na Getúlio Vargas, na Rio Branco, você está perto da Central do Brasil, você ajuda essas pessoas a participarem. Você tem que fazer baldeação, pegar metrô. Tira o caráter pretensamente elitista, você entendeu? Desnuda aí. Tanto que em 2013, vendo pela TV, eu estava como correspondente da Veja em Paris, eu via aquela Getúlio Vargas tomada por pessoas, aquilo impressiona, né? O caráter político fica mais evidente. Bom, enfim. O antagonista é metido a besta, já tá se metendo. Porque não foi ideia do Diogo, por isso que ele disse que a gente tá metido a besta. Rapaz, você não seja já. Nós admiramos enormemente o trabalho que vocês fazem, o trabalho do Vem Pra Rua. Nós detestamos as divisões eventuais entre vocês, nós achamos que vocês têm de se unir, achamos
o Aécio Neves deve participar das manifestações ativamente, não deve se envergonhar de convocar publicamente. Ele hoje está passando notas na imprensa de que vai. Eu acho que ele deveria se manifestar publicamente e dizer que vai participar dessas manifestações, porque eu acho que elas são fundamentais. Vocês são os atores. Bom domingo, a gente vai fazer a nossa cobertura daqui e espera levar o nosso 1 milhão de leitores. A gente tem 1 milhão de leitores. A gente espera que o 1 milhão do antagonista esteja presente nas manifestações no Brasil todo. Agora, na boa, sinceramente, na próxima, se houver uma próxima, a necessidade de ter uma próxima, pense em fazer na Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Te garanto que isso que a gente está falando é sério, é mesmo sério. Não é pitaco sem sentido, não. Acabou. Bom, boa sorte para todos nós, né? Para todos nós. Sim. Boa sorte aí, gente. E lembre-se que assim, vocês são protagonistas nesse jogo também, porque não basta nós fazermos a história, nós temos que contar. E vai ter gente querendo contar a história da maneira errada na imprensa. Nós somos antagonistas. Antagonista. Contem conosco. Contem conosco. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.